Gente, eu tô aqui com essa mulher maravilhosa, magrinha, sarada. Bota um monte de foto dela aí, Marcelo. Gente, a Lidiane Santana, minha nutricionista, que vocês já me pediram pra gravar há muito tempo. A gente já tentou, né? Chegou o dia hoje. A gente já tentou muitas vezes, mas nunca deu certo, gente. E hoje eu separei, a gente separou, né, as perguntinhas de vocês. A gente tem um projeto juntas desde 2015. E esse projeto, gente, foi o projeto que me ajudou a emagrecer. E lá a gente dá várias dicas. Lá eu mostro pra vocês que eu já fui mais magra, depois eu já engordei, depois eu perdi um pouco mais de gordura, depois eu tive pós-operatório. Então lá a gente mostra o quê? A vida como ela é. Não tem milagre. Lá não é pra você substituir a sua visita ao nutricionista, é pra te ajudar a você se inspirar e também te dar força, porque o projeto me ajudou muito, me deu muita força. A gente tava até falando sobre isso, né? Que foi o Saca-Vaca, que depois do Saca-Vaca eu consegui engrenar na minha vida fit. Então, gente, hoje a gente separou as perguntinhas e a gente vai responder as perguntinhas aqui de vocês. Tem alguma coisa a acrescentar? A gente tava conversando isso, que antes do Saca-Vaca, a Evelyn fazia as coisas, mas aí não fazia ainda, né? Não. Com foco total. E depois do Saca-Vaca ela engrenou. E foi um projeto que você fez pra dar exemplo pras outras pessoas, né? E realmente deu. Porque, na verdade, gente, quando você tem um projeto, por isso que eu acho importante quando vocês colocam lá no Instagram de vocês, esse é meu Instagram fit, eu acho importante porque você tem aquele compromisso. Cara, eu preciso postar fotinho. Eu não posso postar aqui um pão francês cheio de mortadela e manteiga. É influência, né? O ambiente influencia muito. Então, é verdade. Quando você tem um foco e você tem máximo de pessoas com o mesmo objetivo, isso ajuda muito. É verdade, lá a gente troca muitas ideias. Então vamos começar as perguntinhas. A Fezek, acho que fala assim, Fezek, ela perguntou: dá dica pra grávidas pra não engordarem tanto na gestação, por favorzinho, ela tá gravidinha. Então vamos lá. Primeira coisa que a gestante tem que saber é que ela não tem que comer por dois. Não tem que comer por dois. Tipo assim, come maçã, pode ter que comer duas. Não tem que comer por dois. E aí você vê muito isso, né? Que as pessoas querem te agradar, aí te dá um bombom, aí fala assim, isso aqui é pra você, isso é pro bebê, sabe? As pessoas, as pessoas fazem muito isso. Então, primeira coisa, não tem que comer por dois. O bom mesmo é, gestante a gente não emagrece, conduta nutricional de gestante não é emagrecer gestante, mas é que ela ganhe o peso certo até o final da gestação e que tenha nutrientes pra ela e pro bebê. Entendi. Então, tipo assim, o cardápio é diferente? Acho que as pessoas têm. A gestante tem um acréscimozinho aí de calorias, de proteína, até mesmo por conta do desenvolvimento do neném. Mas existem também estratégias pra você não inchar, alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, que são ricos em nutrientes pra gestante e pro neném. Pode sentir fome na gravidez? Tipo assim, sim, com alimentação? É normal? Acaba sentindo mais fome, até mesmo por uma questão hormonal. Os hormônios mudam muito na gestação. Você tem uma cascata hormonal. Pode comer, mas de acordo com a quantidade estipulada em consulta com a nutricionista. Por isso que é bom sempre procurar um profissional, pra você não cometer exageros. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quando eu entendo muito as gravidinhas, porque eu já estive grávida, né? Vocês sabem. E quando a primeira coisa que eu descobri que eu tava grávida, eu senti uma fome horrível. E era um buraco sem fundo. E aí a minha dúvida era, se eu tô seguindo um cardápio, eu comia a caloria ali, acabei de comer, ainda tô com fome, eu tenho que ficar com fome ou eu posso comer mais um pouquinho, de repente tá um ovinho? Não, aí a gente tem que entender se realmente é fome verdadeira ou se de repente é vontade de comer. Porque também tem muito desejo, né? Fala, tô com desejo de comer alguma coisa. Eu tô com desejo de comer até o reboco da parede. Então, aí esse é o problema. Essa semana eu fui na loja americana, eu tava na fila, e aí tinha uma moça que ela viu um chocolate, ela falou assim pro menino, você pega pra mim um chocolate pra mim e pro meu neném. Então quer dizer, tem que ter cuidado com você não acabar aumentando isso, né? A quantidade de caloria por conta de vontade. Mas se for fome real, aí procurar um profissional que tá te auxiliando pra poder ajustar o cardápio pra você não sentir fome, porque a ideia é não sentir fome. Entendi, porque até a fome acontece e a mesmo você não tá também. Na amamentação também. A pessoa sente muita fome, é. tá? Quando você produz leite que a criança tá amamentando, é como se você estivesse na academia. Você gasta muito mais quilocaloria. Isso te dá mais fome. Então é certo você procurar um profissional pra você não acabar ganhando peso. Que dá até pra perder peso, mas com a dieta direitinho. A Raca secou amamentando. A Hoffman Camila, o que você come quando acorda? Qual o prato predileto? Foi difícil virar vegana? Gente, antes de eu falar sobre deixar você responder essa pergunta, eu não virei vegana, tá? Não virei vegana nem vegetariana. Tem um vídeo aqui que eu falei sobre isso. E até nesse vídeo eu abordei, eu lembro que eu recebi palminhas da minha Nutri, que ela falou assim, adorei, você falou super bem. E eu falei pra vocês lá naquele vídeo, é uma coisa que tá me fazendo bem, né? Ter reduzido bastante. Mas se você me perguntou se foi difícil, pra mim não foi difícil, foi super fácil, né? Eu até falei pra você que eu não tava sentindo vontade de comer nada. E então
Então não foi difícil, pra mim foi muito natural até. Foi tipo assim, da noite pro dia eu parei de comer e não senti falta. O que eu como quando acordo? E qual é o prato predileto? Bom, o que eu como quando acordo? Eu faço muito pãozinho, que eu já deixei receita pra vocês lá no Seca Vaca. Pão com farinha de amêndoas, que é uma colher de farinha de amêndoas, um ovo, não precisa botar fermento, nada disso, e uma pitada de sal. Aí às vezes eu boto cúrcuma, aquela da cúrcuma, a louca da cúrcuma. É anti-inflamatória, antioxidante, só faz. Ou então eu boto chimichurri, que eu adoro. Eu tô me viciando em chimichurri. Faço molhinho de chimichurri pra salada, faço chimichurri no pão, chimichurri em qualquer lugar. Omelete com chimichurri ficou uma delícia. Então geralmente eu como isso, uma fatia de mamão ou uma banana, que o povo morre de medo da banana, a gente adora banana. Lembra que teve uma época que tu me passava 2 bananas de manhã? E eu era super magrinha nessa época, na época eu tava bem sequinha, né? Então assim, isso aí é muita ilusão. Isso é o que eu como de manhã. O que você recomenda de comer de manhã assim? Pode dar uma recomendação? Tá, posso. De manhã, né, você teve o jejum da noite, então como você tá em jejum, muitas das vezes tem gente que acorda já cheia de fome e tem gente que acorda sem fome. Se você acordar sem fome, você pode procurar também sempre de manhã comer uma fonte de proteína, tá? Porque vai te dar saciedade. E aí o carboidrato, em vez de comer pão, biscoito, torrada, que a maioria dos brasileiros consomem isso e acaba caindo errado na alimentação, errado de ter refinado na alimentação, você pode substituir esses pães e massas por fruta, tá? Você pode usar a fruta como a fonte de carboidrato, você pode usar raiz também, então você pode usar aí batata doce, inhame, enfim. Batata doce no café da manhã não dá, não. Gente, eu não sei se isso é tudo bom, come feijão, café da manhã não dá. Não, mas aí depende muito do gosto, olha. Depende muito do gosto da pessoa. Mas meu pãozinho pode, não pode? De farinha de amêndoa? Pode. Porque a farinha de amêndoa, a gente fala farinha, aí quando a pessoa fala farinha, a gente já gosta, né? Farinha. Mas na verdade a farinha de amêndoa é amêndoa. E é uma gordura boa. Uma gordura boa. Oleaginosa. E a amêndoa também é muito boa pra ansiedade. Então já vai tirar a tua vontade de comer muito doce bom, aí. porque às vezes a pessoa fica ansiosa, com compulsão. A amêndoa é muito boa pra isso, ela tem rica em triptofano. Então pode fazer esses pãezinhos, essas receitinhas, mas evitar refinado, que é o que as pessoas comem de manhã, né? Já acorda, já come pão. Ó, a Bel Cortez perguntou, aproveitando a privada que tinha na foto que eu postei aí, ó, o que você come pra fazer mais cocô? É muito comum as pessoas, quando começarem a fazer reeducação alimentar, prender o intestino. Por quê? Porque antes as pessoas comiam, por exemplo, muita gordura ruim, e a gordura ela lubrifica o intestino. Então, quando você troca, por exemplo, a gordura ruim pela gordura boa e você começa a se reeducar, você diminui a quantidade também do que você come. Renato agora. É comum. Muita assim? gente fala que o intestino prendeu. Inclusive no Seca Vaca, muita pergunta sobre intestino. E aí, o que você pode fazer? Aumentar a ingestão de fibras e aí cascas de frutas, por exemplo, se for chupar laranja com bagaço, o mamão que ajuda a soltar, tem a ameixa. Banana prende mesmo? A banana, ela ajuda, só que a segurar mais o intestino. Só que quando você, por exemplo, você coloca a banana e bater a banana com mamão, você faz um equilíbrio. Se eu colocar a banana com ameixa, com chia, com fibra, eu acabo tendo um equilíbrio. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo de comer banana, mas se for dentro de uma dieta equilibrada, você não prende o intestino. Entendi. A Lu Fonseca 1 perguntou, um conselho pra quem está lutando com o começo da vida saudável. Gente, é difícil. Ela botou hashtag como é difícil. É difícil o início. Deus me livre. Até eu engrenar, pra você ter uma ideia, quantas vezes eu já tinha ido lá? Umas 4. Verdade. Eu não conseguia. Eu pegava o cardápio dela e engavetava. Não que a gente não possa comer, né, Lídia? Porque as pessoas acham que nunca mais você vai poder comer. Pode comer. Depois, quando você chega, é claro, é o que eu sempre falo, a gente tem que ter equilíbrio e moderação. Não vai ser comer o chocolate uma vez na vida que você vai morrer por conta disso. Só que depois, conforme você tá no seu foco, você tá comendo direitinho, as suas escolhas são prazerosas. Você não vai sentir que tá com a faca no teu pescoço. Você vai fazer com prazer, você vai fazer com amor. E isso vai te motivar. E aí, se você sair fora, você sai fora, mas você já tem o objetivo de você voltar. Porque você não faz amarrado, você faz com vontade. Porque você sabe que aquilo te faz bem. Não, às vezes eu tô em casa, tô com vontade de comer um doce e eu já vou direto na banana com canela no micro-ondas. Então, assim, é uma coisa que você faz com prazer, você gosta. Isso é legal de se reeducar, de não ficar seguindo dietinha, né? Porque a dieta tem dia e tem hora pra acabar. E a reeducação é estilo de vida. Então, a dica, o conselho pra quem está lutando com o começo da vida saudável, o que você acha? Tá, então vamos lá. Você decidiu. Acho que a palavra mais importante na nossa vida pra tudo que a gente vai fazer é decisão. Então você decidiu, já é meio caminho andado. E aí você se esforça pra você não cair em tentação, porque no iniciozinho é muito difícil. Então se cerca de pessoas que tenham o mesmo objetivo. É verdade. Tá? A família é muito importante apoiar, porque senão você vai estar lá no teu foco, aí vai estar tua família comendo, né, um monte de tentação e você vai querer. Então no início, decisão, ter força de vontade, porque a gente tem que ter, e se afastar
das tentações, porque eu acho que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então se afasta pra você manter teu foco e procurar se distrair, tirar também essa coisa, sabe, de você ficar pensando na dieta que dá fome. Olha, isso é muito verdade. Quando você muito também. Se você ficar pensando assim, eu vou comer uma coisa, e você ficar pensando naquilo, aí além de te dar mais fome, porque gera uma ansiedade, aí você fala, ai meu Deus, comi, engordei, não sei o quê. Se você se distrai, você vai ver, gente, eu passei do horário de comer às vezes, né? Que não é bom também. Mas assim, é bom você abstrair, fazer outras coisas. Isso pra mim tem funcionado muito. Faz coisa que te dê prazer, que te dê alegria, porque a saúde mental, ela é muito importante pro emagrecimento também. A gente às vezes pensa assim, eu tenho cardápio, eu tenho tudo, mas se você não tiver alegria e se você não tiver prazer no que você tá fazendo, você desanda, porque vai ser uma coisa assim, sabe? Massacrante. Uma coisa que não vai ser prazerosa, né? A Yasmin Campista perguntou, o que você costuma fazer / comer quando tem muita vontade de comer um chocolate, doce em geral? Meu maior problema é doce, meu também, bate aqui. Doce vicia, tá? Então, primeiro ponto, o açúcar já foi comprovado como se fosse uma droga, cientificamente comparado mesmo com drogas, porque vicia. Causa dependência no sistema nervoso central. Eu sou dependente. Isso é forte. Eu sou dependente de doces. E aí, uma coisa que eu sempre falo com os meus pacientes é o seguinte, a gente tem que tentar adaptar o nosso paladar. Não é fácil, isso é difícil, tá? Mas a gente consegue. E aí, em primeiro lugar, não comprar doce pra sua casa, porque na hora da abstinência, na hora que você quiser comprar, se estiver na tua casa, vai ser a primeira coisa que você vai pegar, vai querer. Isso é come mesmo, gente. Se tiver, você come. Eu tinha uma paciente que ela falava que ela tinha torta na casa dela e que a torta chamava o nome dela. Ela dizia, tu não tá entendendo, ela chama o meu nome. Eu falei, filha, vai chamar o meu também, se tiver na minha casa. Não mas pode ter. Então não tenha. Uma dica, por exemplo, não vá pro supermercado com fome. Não você quer comprar o mercado inteiro, né? Isso é muito verdade. Come antes de ir pro mercado, que você não vai comer besteira. Pois é, e aí você também tende a não cair nas tentações, porque tá com o estômago forradinho, né? Você pensa que na fome verdadeira, você tá desesperado, você quer atacar o que você vai comer, né? Agora, pra doce, o que você pode fazer? Existem coisas docinhas na dieta que não são doces, mas que melhoram o teu paladar, e aí você sente menos falta. Outra coisa, existem pessoas que têm vontade de comer doce, às vezes por um desequilíbrio hormonal, às vezes por falta de alguns nutrientes, então é importante você fazer exame pra ver se até que ponto essa tua necessidade de doce não tem um fundamento científico, ou se é vontade mesmo, tipo, porque acostumou. Porque acostumou, porque vicia. Tem gente que... eu vou ser bem sincera, toda vez que eu acabo de comer depois do almoço, eu fico com vontade de comer doce. Aí, uma coisa que funciona pra mim, escovar o dente. Sai, escova o dente, aí, às vezes, quando eu tô muito de TPM, eu ainda continuo, quero comer muito um doce. Então, assim, eu procuro ir me distrair, pra eu não ficar pensando nisso. Quando tá aquele jeito que eu não consigo, aí eu como um doce, tipo, ou um chocolatezinho maravilhoso que ela me dá, daquele show TPM é maravilhoso. É show TPM? Aquele é maravilhoso. Aí eu nem como todo, ele até pode comer todo, a barrinha, mas tem triptofano. Então, nem sei o que tem, não sei que é muito bom. Vamos lá, alguns alimentos são ricos em triptofano, que ajudam na ansiedade. Amêndoas, que eu falei do pãozinho da amêndoa. A banana também é muito bom pra isso. Alimentos que tem vitamina B6, que tem magnésio, eles ajudam nessa vontade do doce. Então tem uma dica simples e rápido de fazer em casa e diminui vontade de comer doce. Por exemplo, a banana, que aí teriam esses ingredientes. Você pode pegar a banana e esquentar no micro-ondas por um minutinho e ela fica mais docinha. E aí realça, né, o sabor dela, ela fica mais docinha. Você pode colocar cacau, canela, também tira a vontade de comer doce. Canela, e amêndoas. Você pode picar as amêndoas assim, e aí quer dizer, não é um doce, mas acaba por ter nutrientes que ajudam na ansiedade e diminuir a vontade de comer doce. Aí Vidias falou, o que a Lidiane acha do jejum intermitente? Tá, vamos lá. A técnica do jejum, tá? O jejum é uma estratégia nutricional, mas ela não é modinha e não é coisa nova, tá? O jejum é uma técnica milenar, é antigo, tá? E muita gente faz, tem até pessoas, né, religiões também fazem. O que acontece? Quando você faz jejum, você mexe com uma cascata hormonal dentro de você. E um dos objetivos da gente fazer o jejum é você diminuir um hormônio que é anabólico, que é a insulina. E aí quando você acaba tendo uma queda desse hormônio, você acaba ajudando mais na queima de gordura, você acaba melhorando compulsão alimentar. Então tem muitos pacientes que têm compulsão, que quando faz a técnica do jejum, é meio que se desprende, sabe, do ato de ficar comendo nas horas, ter que comer aquela frequência, e você acaba se desligando disso. Algumas pessoas dá certo, para outras não. Tem pessoas que acabam tendo mais compulsão, mas assim, a experiência que eu tenho tido com alguns pacientes é que tem melhorado muito a compulsão. Mas assim, o bom é você procurar um profissional pra você saber, porque tem técnicas que aí você tem que ver quantas horas você vai fazer, se é 12 horas, se é 16 horas. Tem vários horários. Você pode fazer ele intermitente, né? Porque tem um tempo de você comer e tem um tempo de você parar o jejum. Melhora muito os exames, então com uma pessoa que tá às vezes com
os hormônios descompensados, ou é diabético, melhora muito. Mas aí você tem que procurar um profissional, porque até mesmo pra quebrar o jejum, você tem que saber qual alimento que você vai quebrar o teu jejum. Você faz o jejum, quebra com bombom, igual eu antigamente era assim. Aí a insulina vai lá na altura, tu não queima gordura, não eu tava falando com ela, você acredita nisso, gente? Teve uma época na minha vida que eu tava tão desfocada, não agora, antes de eu acompanhar com a Lídia, que eu comia, acordava e comia uma caixa de bombom. Tipo, tinha bombom. Eu falei, gente, meu café da manhã hoje é bombom. Hoje eu fico pensando nisso, eu falo, gente, teu organismo pega aquele açúcar inteiro e vira tudo gordura. Tava com a barriga do tamanho do Como que hormônio. a gente pode mudar a mente, né? Totalmente. Vivi_PHY. Ela falou, água com limão em jejum emagrece? Realmente emagrece? Emagrece, gente. Olha só, o que é importante vocês saberem, tá? E nesse meio de mundo que a gente escuta um monte de coisa de emagrecimento e a gente sabe que falar emagrecer, os nossos olhinhos piscam assim, né? É verdade. Então, a gente tem que ter cuidado, porque assim, nada isolado vai emagrecer. Então a água com limão isolada não vai emagrecer, uma cápsula não vai emagrecer, um chá não vai emagrecer. O que emagrece é o conjunto de coisas. E aí eu tenho que ter um gasto energético, e aí atividade física é importante, uma alimentação saudável. Água com limão, o limão ele é antioxidante, ele é rico em vitamina C, ele é anticancerígeno, ele faz muito bem pra nossa saúde. Ele mal não vai fazer. Ele ajuda a limpar o nosso fígado, ele tem a função detox. Mal ele não faz, a não ser quem tenha restrição, porque tem gente que tem desconforto. Toma e sente azia, quem sente desconforto, quem tem úlcera, aí tem que descontinuar. Mas não vai fazer mal. Agora ele sozinho vai emagrecer? Sozinho não emagrece. Nada isolado emagrece. Tá? Então é mito esse negócio que vai perder a barriga? Se a pessoa, por exemplo, tomar água com limão em jejum, mas depois for, vou dar um exemplo, comer um bombom, comer um hambúrguer, comer uma pizza, não vai adiantar nada. Entendeu? Mas se manter uma dieta ajuda realmente. Mas se ajudar, se for manter um conjunto, ajuda porque ele melhora a parte da nossa função detox do organismo, né? O limão, ele é muito bom pra isso, como outras frutas, legumes e verduras, mas o limão, ele é muito bom também. Então o ideal seria a pessoa tomar água com limão em jejum e depois quanto tempo tomar café da manhã? Tem um tempo ou não? Já pode tomar água com limão e tomar um café? Por exemplo, porque depende, né? Eu de manhã eu costumo montar umas rotinas pros meus pacientes, quem é meu paciente tá assistindo o vídeo vai saber. Eu espero assim, uns 30 minutinhos, uns 30 minutinhos, aí depois você pode tomar o café da manhã, porque eu agrego outras coisas com água com limão pra ajudar. A Carla Alves 13 perguntou, pergunta pra sua Nutri o que podemos fazer quando estacionamos na perda do peso? Quais medidas tomar pra acelerar o metabolismo? Eu passei por isso, praticamente estou passando por isso agora, né? Porque eu tive que, como eu tive problema na cirurgia, tive que comer outras coisas, acabei engordando, não pude seguir aquela dieta. Depois aí mudei a alimentação porque eu tirei proteína animal, comecei a comer mais carboidrato, então fiquei naquela coisa ali. Dá a dica aí. Quando você às vezes emagrece muitos quilos, ou depende muito isso de pessoa pra pessoa, porque tem gente que entra, essa fase que a gente estaciona, a gente chama de fase platô, é fase estacionária. Então algumas pessoas às vezes perdem 5 quilos e já entra na platô. Tem gente que perde 10 quilos e entra na platô. Você tem que acabar fazendo com que seu metabolismo tenha desperte de outras formas. Ou aí você tem que mudar a sua alimentação, aí você tem que falar com a sua nutricionista pra criar algumas estratégias pra ajudar mesmo. Não tem que passar fome. O metabolismo a porque tem funcionar gente que acha melhor. que vai ter que passar fome pra começar a emagrecer de novo. Não é isso, não tá, é passar gente? fome. São estratégias que a tua nutricionista pode criar com você pra poder o teu metabolismo ter um outro estímulo. E aí você pode também mudar esse estímulo com atividade física, trocar o treino. Tem que ter estímulos pro corpo reconhecer coisas diferentes e você voltar a perder peso. Porque isso acontece até na academia, gente. Falando assim, acontece muito isso comigo na academia. Quando eu tô fazendo muito aquela série, um mês direto, no outro mês eu tenho que trocar série, porque teu corpo para de... acostuma. Pra crescer músculo, você tem que trocar os seus estímulos. Ele acostuma. Tá? A Monique Santos, tem 3 O's no Santos dela. Queria saber a opinião dela sobre dieta flexível. Beijo, amo as duas, ela falou. Beijo, Monique. Beijo. Não dei beijo pra ninguém, gente. Um beijo pra todos vocês que mandaram perguntinha. A dieta flexível, e aí a gente vai ter que ter cuidado, porque assim, cada hora lançam uma dieta nova e uma dieta diferente, tá? Na verdade, esse nome é até sugestivo, flexível. Eu acho que toda dieta deveria ser flexível, né? Porque senão a gente não consegue se adaptar. Mas na verdade, não, flexível de bombom não. O que acontece? Essa dieta flexível, tá? Ela é uma dieta que ela visa os macronutrientes, tá? Então, o que são macronutrientes? São os carboidratos, os lipídios, que são as gorduras, e a proteína. Ela não visa o cálculo de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E uma dieta saudável e equilibrada, ela tem que visar uma nutrição completa, e não só macronutrientes.
micronutrientes. E aí, esse macronutrientes, a gente também tem a diferença dos carboidratos que são bons e dos ruins. Então tem que saber ter a diferenciação disso. Mas assim, acaba não sendo saudável por não ser completa. Toda dieta tem que ser nutricionalmente completa e equilibrada, tá? Então tem que ter de tudo. Micronutrientes e macronutrientes. Então, gente, resumindo, eu acho assim, a minha opinião sobre isso quando eu fiquei sabendo, acho que uma boa alimentação, uma boa reeducação alimentar é você ter um prato colorido, com bastante variedade de nutrientes, né? Isso. De minerais, você fala? Vitaminas, proteína, vitaminas, minerais, tudo. Porque, por exemplo, eu tive anemia comendo carne. Vou dar um exemplo. Eu tive anemia comendo carne. E eu comia praticamente de tudo. E eu tive anemia. Então, assim, você tem que ter o seu prato completo, o equilíbrio. Não adianta entrar na moda. Eu sou super a favor de você fazer uma dieta low carb, no momento, mas nada é pra sempre. Você não vai ficar pra sempre comendo só aquilo. Tem gente que passa anos. Eu passei um período que eu tava muito malhando, comendo só frango, ovo e batata doce. Gente, ninguém vive pra sempre comendo só isso. E respeito quem come também, porque tem gente que come com prazer. Se você tá feliz e seus exames estão falando que tá tudo bem, ok também. Mas eu sou muito mais a favor de comer um prato variado. Hoje eu quero comer feijão, como? Não quero, hoje eu não vou comer. Você não acha que é mais ou menos isso? O que a gente tem que entender é que, assim, não existe nenhum alimento que possa ser condenado, tá? Se ele for natural, se ele for saudável. E aí, hoje, nessa busca pra emagrecer, às vezes a gente deixa de comer fruta, a gente deixa de comer alguns legumes. Mas não pode ser muito calórico, não pode não sei o quê, porque é muita frutose. A gente emagrece pelo equilíbrio, tá? Então tem que ter um equilíbrio disso, dos macro, mas dos micronutrientes. Então uma dieta saudável é que tem um equilíbrio e que tenha todos os nutrientes pra você acabar não ficando com carência. Mas às vezes... Olha, vídeo do bombom daqui a pouco. A Evelyn falou, né, que ela teve anemia. E aí, o que é importante vocês saberem? Às vezes, não é porque deixou de comer algum nutriente. Muitas das vezes, você come, você tem uma dieta equilibrada com todos os nutrientes, mas pelo corre-corre do teu dia a dia, e aí estresse por horas de sono, que às vezes não é o suficiente. Às vezes, você também anda muito estressado, então os hormônios, a produção dos hormônios não tá lá equilibrada. E com isso, você não tem uma boa digestão também, não tem uma boa absorção. Mastigação é importante. Então isso tudo são coisas que ajudam, que contribuem, são fatores importantes para digestão e para absorção. E aí numa dessas coisas faltando, você pode ficar com deficiência de nutrientes, mesmo você tendo uma alimentação completa. Então não adianta, não tem jeito. Então é importante você comer de todos os grupos dos nutrientes, de todos os alimentos, mas sempre fazer exames para poder isso que eu ia falar, acompanhar com exames. Eu não tinha essa mania, agora se a digestão e a absorção tá direitinho. E a última pergunta, gente, MM Sincero perguntou: Oi, Seca Vaca, eu gostaria de receber alguns conselhos. Nesse mês descobri que sou diabética e o exame de glicose deu 250, que eu faço a menor ideia se tá alto isso, mas né, se tá falando é que é. A médica me informou que o que eu tenho vem de família genética, já que não posso consumir produtos que tenham açúcar em abundância. A minha pergunta é verdade que a alimentação vegana é mais indicada para o controle de diabetes? Porque estou na fase de transição de vegetariana para vegana e não quero voltar a comer produtos de origem animal porque eu não me sinto bem. Saúde. Consumindo esses produtos e esses alimentos. Beijo, vaquinha, sempre pensando na gente. Beijo pra você. E aí, a alimentação vegana é mais indicada para quem tem diabetes? Tá, então vamos lá. Na verdade, tudo que é o que eu vou sempre falar, tudo que for mais natural é melhor, mas não especificamente se ela for vegana ou vegetariana ou se ela consumir proteína animal. É porque come açúcar, né, gente? Vegano come açúcar, então a alimentação vegana não tem nada a ver. Na verdade, o diabético ele tem que ter um controle de carboidrato, tá? E aí, os carboidratos, aí você encontra isso aonde? Em massas, nas frutas, nos legumes. A maioria dos alimentos contém carboidrato. Então você não pode ter carboidrato em excesso. E você tem que ter os carboidratos com baixo índice glicêmico, que é pra você poder ter o controle da diabetes. Então não necessariamente seria o mais ideal, vegetariano ou vegano. Mas sim o controle dos carboidratos certinho. Carboidrato é açúcar. Mas na verdade carboidrato não é encontrado só no açúcar. É encontrado aonde? Massas, biscoitos, pães, frutas, legumes, sabe? Carboidrato é encontrado em tudo vira açúcar nessa vida. Acaba, e depois de metabolismo final, gordura. Fala uma coisa importante aqui pra diabético. Muitos diabéticos, às vezes, pensam assim, eu posso comer produto diet. Por exemplo, vai chegar a Páscoa, né? Bombom diet eu posso comer tipo 2, né? Porque é diet. Na verdade, um produto vai ser diet porque ele não tem açúcar, mas em compensação tem mais gordura, às vezes tem mais sódio. Refrigerante diet não tem açúcar, mas tem às vezes o dobro de sódio. Tem uma
coisa mal. de bom, eu não gosto de Então acaba não sendo saudável. É um produto que é destinado para diabético, mas não é saudável. Então o que seria melhor seria um produto isento de açúcar, mas que tivesse ingredientes bons. Naturais, Mais naturais. É Gente, complicado, é difícil, gente. é complicado. Mas, ó, por exemplo, essa coisa que você falou de reeducar o seu organismo, como fala o seu paladar, isso é muito verdade. Por exemplo, a primeira vez que eu perguntei pra Lid se eu podia tomar só meu cafezinho de manhã, meu cafezinho preto com açúcar, ela falou, já que você só toma esse cafezinho? Pode, mas o ideal é você ir tentando. Eu falei, vou tentar. Aí um dia eu botei xilitol e aí misturei um pouco com agave, que eu gosto do agave. O agave é igualzinho açúcar, pra mim ele fica uma delícia. Só que aí é tipo um melzinho. E aí depois eu fui diminuindo o agave. Hoje em dia eu consigo tomar um café só com xilitol, porque o seu paladar, ele acostuma. E tanto que se eu comer uma coisa mais doce, eu já acho, nossa, que doce. Então você acostuma o seu paladar a tanto com sal, né, menos sal, e quanto com menos açúcar. Então acho que tudo é um pouco de sacrifício, é você se dedicar, não é isso? E eu quero gravar mais vídeo com a Lid, cara, porque eu aprendo muito. Toda vez que eu falo aqui com ela, eu fico, ai meu Deus, eu fiz um negócio errado. Eu aprendo com ela. E toda vez que ela vem aqui ou que eu vou no consultório dela, dá uma força pra você continuar a sua alimentação. Parece que é uma recarga de energia que você fala assim, cara, viu a nutricionista? Você fala, ai meu Deus, preciso continuar. Então vá ao nutricionista, tá bom? Mas é isso, gente. Clique em gostei desse vídeo se você gostou. Segue lá a Lid em todas as redes sociais dela. Eu vou deixar aqui pra vocês a página no Facebook, no Instagram. Ela tá lá sempre dando diquinhas pra vocês. No Sacavaca também. E se vocês quiserem deixar sugestões de outros vídeos pra eu gravar com a Lid, eu já marquei com ela que a gente vai gravar pelo menos uma vez por mês. A gente vai gravar um vídeo pra esse canal aqui, tá bom? Quer mais testar alguma coisa? Quer falar que não pode comer isso, aquilo? Quer deixar? Nutricionista adora cortar. Não pode, não pode, não pode. Ah, só, eu me rendo. Mas é isso, gente. Beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.